Então, na cabeça dela, ela provavelmente estava se perguntando: o que eu fiz? Por que você está fazendo isso comigo? Eu te amo. Por que você está me machucando? Bem-vindo a De Volta. Eu sou Cassie, este é A Wicked World. Hoje vou contar uma história que, apesar de todas as outras já compartilhadas no canal, ainda me surpreendeu. A pessoa que tirou a vida dessa garotinha, como tantas outras, é um monstro egoísta, e ele só queria machucar todos que a amavam. Esta é a história de Zavia Flanagan. Zavia Marie Flanagan nasceu em 1º de setembro de 2020 em Houston, Texas, filha de sua mãe, Kirsten Watson, e de seu pai, Deontre Flanagan. Zavia era uma menininha feliz que estava sempre rindo e sorrindo. Ela também adorava ir à igreja e cantar. Diziam que Zavia levava alegria aonde ia e era amada por todos que a conheciam. Agora, os pais de Zavia, Kirsten e Deontre, haviam se separado no começo de 2023, e Deontre não estava lidando muito bem com isso. Então, em 20 de março de 2023, por volta das 9h30 da manhã, Deontre foi buscar Zavia na creche dela em Houston. Agora, a mãe de Zavia, Kirsten, tinha acabado de deixar Zavia algumas horas antes, então essa busca foi inesperada. Deontre e Kirsten brigaram mais cedo porque Deontre tinha dificuldade em aceitar o término. E além disso, Kirsten tinha começado a conversar com um novo homem recentemente, e isso deixou Deontre extremamente ciumento. Então, depois que Deontre buscou sua filha Zavia na creche, ele foi para o Walmart onde Kirsten trabalhava, que ficava a cerca de 45 minutos de distância. Deontre entrou no Walmart carregando Zavia e, ao ver Kirsten, foi confrontá-la. Deontre arrancou o celular da Kirsten da mão dela e começou a gritar, dizendo que precisava da senha. Ele falou para Kirsten que se ela não desse a senha, ele machucaria sua filha Zavia. Com medo pela sua filhinha, Kirsten contou a senha para ele, mas mesmo assim ele continuou gritando. Nesse momento, Kirsten tentou tirar a filha dos braços de Deontre, mas ele segurava a menina de 2 anos com força. Deontre então deu alguns tapas no rosto de Kirsten, pegou a filha dele e o celular da Kirsten e saiu correndo da loja. Assim que chegou ao estacionamento, Deontre entrou em seu Camaro vermelho e partiu, sem prender Zavia na cadeirinha nem usar cinto de segurança nela. Em vez disso, o pai irresponsável colocou a menininha no colo. Nesse momento, Kirsten estava em pânico e precisava ligar para a polícia. Então, ela pegou emprestado o celular da mãe, que por acaso também trabalhava no mesmo Walmart que ela. Após a ligação para o 190, a polícia chegou ao Walmart. Quando chegaram, os policiais descobriram que havia uma criança envolvida. Não entendo como não sabiam disso antes. Tenho certeza de que Kirsten informou a atendente do 190 que sua filha foi levada. De qualquer forma, assim que a polícia percebeu isso, eles começaram a tentar rastrear o telefone de Kirsten e conseguiram descobrir que ele estava localizado em algum lugar na região de Greens Point, em Houston. Policiais de Houston foram enviados para localizar o pai, que claramente estava fora de si. E pouco tempo depois, o Camaro vermelho de Deontre foi avistado por agentes do gabinete do xerife do condado de Harris, perto da Greens Road e da North Freeway. No entanto, Deontre se recusava a encostar o carro, e isso levou várias forças policiais a persegui-lo. Durante essa perseguição, Deontre acabou batendo de lado em pelo menos outro carro e, em alguns momentos, chegou a invadir a pista contrária. Tudo isso com sua filha de 2 anos sentada solta em seu colo. Deontre então decidiu ligar por FaceTime para o celular da mãe da Kirsten. Agora, Kirsten estava, claro, com ela, e ele novamente começou a gritar com ela pedindo sua senha. Ela deu a senha para ele várias vezes, mas por algum motivo não era o suficiente. Parecia que ele estava procurando uma desculpa para o que estava prestes a fazer. Enquanto estava na chamada de FaceTime, Deontre fez algo impensável. Ele apontou a câmera para baixo para mostrar sua filha, Zavia, e ela estava coberta de sangue. Havia sangue na boca dela e seus olhos estavam inchados. Antes da chamada de FaceTime, Deontre havia batido na garotinha com um objeto rígido. Então, como se isso não bastasse, Deontre, ainda durante essa chamada de FaceTime, começou a sufocar sua filha.
Kirsten começou a gritar com Deontre para que ele parasse de machucar a garotinha. Ela podia ver que Zavaya estava ofegante naquele momento. Ele me mostrou que ele a sufocou no FaceTime enquanto eu estava lá. E eu disse a ele, Trey, essa é sua filha, essa é sua filha, pare. Essa é sua filha, ela te ama. Eu me importo com ela, você também, afinal é sua filha. E ele disse exatamente essas palavras. Você só o ama, por isso fez isso com ela. E depois que Deontre desligou a ligação com Kirsten e a mãe dela, ele então fez uma chamada pelo FaceTime para o avô da Zavaya, Curtis Watson. E ele disse para ele que a neta dele, Zavaya, tinha partido. E ele mostrou para ele o corpo sem vida dela. A perseguição policial finalmente chegaria ao fim quase 45 minutos e 30 milhas depois de ter começado. O Camaro vermelho de Deontre parou perto da igreja episcopal de São Dunstan, após ele tentar atravessar um campo em Stubner Airline, em Castle Glen, a cerca de 7 milhas do início da perseguição. E durante isso, o carro dele ficou inutilizado. Quando a polícia finalmente alcançou Deontre, ele se recusou a sair do carro. A equipe da SWAT, chamada ao local, se aproximou do Camaro e uma negociadora conseguiu falar com Deontre. Foi então que eles descobriram que Zavaya estava inconsciente. Sabendo que precisavam tirar a garotinha do veículo o mais rápido possível, a equipe da SWAT lançou um dispositivo de distração, além de uma equipe de assalto, na tentativa de tirar Deontre do carro. Deontre foi preso após um impasse de 20 minutos com a SWAT. E Zavaya recebeu imediatamente RCP dos paramédicos até a chegada do helicóptero de resgate. Apesar dos esforços, não foi possível salvar Zavaya. Com muitos ferimentos, ela foi declarada morta após chegar de helicóptero ao Hospital Hermann. Zavaya sofreu lesões por impacto na cabeça e no corpo. A princípio, as autoridades acreditaram que ela havia se ferido porque foi sacudida dentro do carro durante a perseguição. Mas a polícia logo soube da ligação por FaceTime durante a perseguição. E foi então que perceberam que Zavaya tinha sido atingida por um objeto duro ou jogada contra ele pelo próprio pai. Eu sei que na cabecinha dela, ela provavelmente estava se perguntando, o que eu fiz? Por que você está fazendo isso comigo? Eu te amo. Por que você está me machucando? Depois que a polícia prendeu Deontre, ele foi acusado de assassinato. No entanto, se fosse constatado durante a autópsia que Zavaya realmente morreu por estrangulamento, havia a possibilidade de a acusação ser elevada para homicídio qualificado, o que o tornaria elegível para a pena de morte. Ao depor a polícia após ser preso, Deontre afirmou que os ferimentos da filha ocorreram quando ela voou dentro do carro e bateu em objetos durante a perseguição de 45 minutos. Ele negou tê-la machucado intencionalmente. Então, Deontre Flanagan foi mantido na cadeia do condado de Harris, como um detento de segurança máxima, e sua fiança foi fixada em $1 milhão. No dia seguinte, em audiência, a promotoria pediu ao juiz que aumentasse a fiança de Deontre para $5 milhões. Mas a advogada de defesa de Deontre, por outro lado, pediu para que a fiança dele fosse reduzida, dizendo que $1 milhão era basicamente como se ele estivesse na prática sem fiança. A juíza recusou ambos os pedidos, porém, observando que, embora Deontre tivesse direito à fiança, ela considerava que os $5 milhões solicitados eram praticamente como não ter fiança. A juíza, no entanto, aumentou para $2 milhões. E o histórico criminal violento de Deontre também foi levado em consideração por ela ao definir o valor da fiança. Deontre tinha algumas acusações diferentes em seu histórico. A primeira delas foi quando ele tinha apenas 14 anos. Ele agrediu o irmão, que na época tinha apenas 7 anos e era autista. Deontre também se declarou culpado em 2017 por uma acusação de menor gravidade por fugir da polícia. Ele recebeu uma medida semelhante à liberdade condicional. Então, 2 anos depois disso, em 2019, ele se declarou culpado novamente, mas dessa vez por uma acusação de agressão classificada como delito menor, depois de agredir sua namorada. Deontre também foi acusado, ao mesmo tempo, de crime grave de dano ao patrimônio por dirigir seu carro contra a casa da namorada. No entanto, ele só foi obrigado a cumprir novamente uma medida semelhante à liberdade condicional. E então, em dezembro de 2022, Deontre recebeu uma acusação de crime grave por fugir da abordagem policial, que acabou sendo arquivada porque, como os promotores observaram no registro do tribunal, não havia justa causa. Aparentemente, um vídeo do incidente não correspondia à descrição dada no boletim de ocorrência policial.
Então DeAndre já tinha feito várias coisas erradas, vários crimes violentos, e ele nunca tinha realmente recebido nada além de uma punição branda. E outra coisa é que Kirsten, na verdade, tinha chamado a polícia por causa de DeAndre várias vezes nas semanas que antecederam o assassinato de Zavia. DeAndre vinha assediando Kirsten, irritado por ela seguir em frente sem ele. Em um incidente no dia 15 de março, apenas alguns dias antes de DeAndre matar sua filha, ele invadiu a casa onde Kirsten e Zavia estavam morando. Zavia estava no meio do banho. DeAndre entrou, pegou sua filha na banheira, não colocou nenhuma roupa nela nem nada, saiu da casa, colocou-a em seu carro e foi embora sem dizer uma palavra. Kirsten não fazia ideia de onde ele tinha ido ou quais eram suas intenções, então ela chamou a polícia. No entanto, depois que a polícia tomou o depoimento de Kirsten sobre o que havia acontecido e conversou com o promotor, foi determinado que não havia provas suficientes para apresentar uma acusação criminal contra DeAndre. A promotoria, em vez disso, pediu ao departamento do xerife do condado de Harris para investigar mais, como conversar com DeAndre. Mas como não conseguiram localizá-lo, nunca o fizeram. Após DeAndre tirar sua filha da banheira, ele devolveu Zavia para a mãe no dia seguinte, por volta das 11h. Mesmo depois disso, DeAndre continuou assediando Kirsten. No dia 19 de março, ele enviou mensagens de texto para ela, ameaçando machucar a filha deles. Mas quando Kirsten ligou para a polícia para contar sobre isso, eles não fizeram nada. Ela diz que eles a ignoraram e ela nem achava que a polícia acreditava nela. Eles sabiam que DeAndre era o pai da garotinha, então ficaram com a impressão de que era apenas uma disputa pela guarda. Kirsten disse que a morte da filha poderia ter sido evitada se a polícia tivesse agido diante das ameaças. Ela também falou publicamente sobre o envolvimento ou a falta de envolvimento da polícia, dizendo: "Eu disse para eles várias e várias vezes que algo de ruim ia acontecer. Eles ao menos podiam ter tentado achá-lo apesar do passado dele, mas não. Eu perguntei se eles iam esperar algo acontecer. O avô de Zavia, Curtis Watson, disse que a família já tinha chamado a polícia várias vezes e sentia que foram ignorados. E eu fico pensando em quantos outros como ele existem pelo mundo agora, pelos Estados Unidos agora, que estão passando pelo mesmo problema. Isso acontece na cidade, acontece no estado. Nós temos que ajudar uns aos outros." Devido às alegações da família de Zavia, o departamento do xerife do condado de Harris investiga se todas as políticas e procedimentos da agência foram seguidos corretamente. Isso incluirá uma revisão completa da linha do tempo, imagens das câmeras, comunicação da central e comunicações por rádio. Em agosto de 2023, a acusação contra DeAndre passou para homicídio capital, e ele segue detido aguardando julgamento. A próxima audiência dele está marcada para 13 de fevereiro de 2024. A mãe de Zavia, Kirsten, disse sobre o assassinato da filha que dói demais saber que alguém faria algo tão devastador, especialmente alguém que ela amava tanto. Toda vez que ele vinha, ela só queria estar com ele e ir para onde ele fosse. É tão doloroso pensar que ele atiraria de nós. Eu dava banho nela, a gente deitava juntas, dormíamos juntas. E agora não vou poder fazer mais nada disso. O funeral de Zavia ocorreu em 1º de abril de 2023 na igreja presbiteriana Northwood, em Houston, onde muitos usaram rosa em homenagem à menina. Em janeiro de 2025, DeAndre iria a julgamento. Antes e durante o processo judicial, DeAndre teria vários acessos de raiva. Ele partiu para cima de um fotógrafo fora do tribunal e tentou falar com o novo namorado de Kirsten, que a acompanhava no julgamento. O fotojornalista Mark Lawyer afirmou que só machucou um dedo durante o acesso de raiva do réu no corredor do tribunal nesta tarde. Apesar dos tornozelos algemados, DeAndre Flanagan ficou com as mãos livres no julgamento para não influenciar o júri. Uma médica legista testemunhou que Zavia morreu devido a uma combinação de traumatismo por objeto contundente na cabeça e compressão no pescoço. Depois, o júri viu um vídeo gravado na viatura policial durante a perseguição a DeAndre. A mãe de Zavia, Kirsten, é vista gritando e implorando para que ele pare de machucar a filha deles. Em um momento, ela é ouvida gritando: "Ele a matou! Ele está matando ela!" Descobriu-se que, embora DeAndre estivesse chateado com Kirsten por ela ter conversado com outro homem, na verdade foi ele quem terminou com ela algumas semanas antes, dizendo que queria começar a sair com outras mulheres. A defesa de DeAndre alegou que ele agiu por raiva e ciúme,
não por intenção de matar a filha, de quem ele ajudava a cuidar desde o nascimento, em setembro de 2020, mas a promotoria duvidou do amor do pai por sua filha e pediu ao júri que se lembrasse do rosto de Deontre, enquanto seu braço estava enrolado no pescoço da criança e apertava durante a videochamada, considerando isso como intenção suficiente. Os jurados deliberaram por algumas horas antes de retornarem com o veredicto. Eles consideraram Deontre Flanagan culpado de homicídio qualificado. Após o veredicto, Kirsten falou sobre sua filha e mostrou ao júri um vídeo de Zavaya cantando. Ela disse: o sorriso dela podia iluminar os dias mais sombrios de qualquer pessoa. Ela tinha muita personalidade para quem tinha só 2 anos. O avô de Zavaya, Curtis Watson, também fez um depoimento sobre o impacto do crime e falou diretamente para Deontre dizendo: você pode ter tirado o último suspiro dela, mas não pode matar o espírito dela, sua memória ou seu nome. Você não demonstrou nenhum remorso e não pediu desculpas. Tudo bem, nós não somos os juízes da sua vida eterna. Deontre Flanagan foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Obrigada por ouvirem a história de Zavaya hoje. É obviamente absolutamente devastador perder um filho, mas o fato de a mãe de Zavaya ter que assistir sua filha sendo machucada e morta é horrível. Eu não sei como alguém consegue se recuperar de um trauma assim, mas espero que de alguma forma a família de Zavaya consiga se curar. Esse homem é pura maldade, e eu vou te manter informada sobre qualquer novidade que eu souber desse caso. Ele tem audiência marcada para o próximo mês, então talvez divulguem a data do julgamento nessa época. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, não esquece de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações também. Assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo, o que acontece de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir ao A Wicked World hoje. Até a próxima, se cuidem. Tchau. Obrigada aos apoiadores do A Wicked World. Agora, tem ainda mais conteúdo do A Wicked World no Patreon. Então, confiram em patreon.com/Mundo Cruel ou usem o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.